tema que nós vamos estar trabalhando com os irmãos nesses dias, durante o mês de junho, é ministros do altar, uma vida compromissada. Esse é o tema que nós vamos desenvolver até a quarta ministração. E o objetivo nosso, queridos, é centralizarmos esta análise que nós vamos fazer no aspecto compromisso. Compromisso. Tudo, direta ou indiretamente, remonta para o compromisso. E há uma diferença muito grande entre os ministros do altar e os demais membros do corpo de Cristo. Qual que é a diferença, queridos irmãos? A diferença básica é esta: quem está ministrando no altar do Senhor tem uma responsabilidade maior. Ao passo que a pessoa que não ministra no altar, ela não tem o tamanho dessa responsabilidade. Porque quando nós estamos ministrando, nós estamos como canal de Deus para abençoar o povo. Isso, todas as ministrações do altar. O ministro, ele é canal de Deus para abençoar o povo, quer seja pregando, quer seja tocando um instrumento, cantando, impondo as mãos num momento de intercessão por alguém necessitado e assim por diante. Então, quem está ministrando no altar é o canal de Deus para abençoar o povo. Logo, essa responsabilidade é maior. E é lógico, todos nós sabemos que a pessoa ministra o que ela tem. Não é? Não é, gente? A pessoa ministra o que ela tem. Logo, se a pessoa está cheia da vida de Deus, se a pessoa está bem com Deus, quando ela vai ministrar, quer seja pregando, orando, cantando, tocando, ministrando a ceia, quer seja, enfim, toda a atividade no altar, quando a pessoa está bem, está cheia de Deus, ela transmite isso. Quando ela não está, queridos, é o contrário. É o contrário. Ela transmite, muitas vezes, ela transmite o que é prejudicial espiritualmente para a vida dos irmãos. Não se falando na imagem ministerial que fica negativa. Porque quem está ali, às vezes, nem sabe de muita coisa, mas vê que a pessoa não está com a vida legal, então essa pessoa já fala assim, lá, o fulano, a fulana de tal, fica aprontando isso, aquilo, outro, mas olha lá, está lá na igreja, lá no altar. Lá no altar. Vamos encerrar a nossa reunião, meus irmãos, então. Entenderam, irmãos? Entenderam? Então, por isso, é muito importante que nós tenhamos esse momento agora, nessa nova etapa da igreja, logo no início, antes da consagração, uma conscientização verdadeira de que quem está no altar, não é porque é mais importante, não. É por causa da estratégia de Deus para abençoar o povo. Essa pessoa que está no altar, ela tem uma responsabilidade maior, quase em todos os aspectos. Ok? Vamos lá, então? Pois bem, queridos irmãos. Então, nós teremos 4 ministrações. Uma vida compromissada com Deus, a primeira. Uma vida compromissada com a família. Isso ainda não está aí na sua anotação. Uma vida compromissada com a igreja e uma vida compromissada com a sociedade. São as 4 ministrações que nós teremos. Sem esses 4 compromissos, não dá para a pessoa estar ministrando no altar. A pessoa, para estar no altar do Senhor, ela tem que ter compromisso com Deus,
tem que ter compromisso com a família, tem que ter compromisso com a igreja e tem que ter compromisso com a sociedade. Exatamente nessa ordem. Não que uma seja mais ou menos importante que a outra, mas em questão de prioridade. Primeiro Deus, depois família, depois igreja e depois sociedade. E nós vamos ver detalhes desses compromissos. E é como eu falei para os irmãos, não deixe de perguntar se ficar alguma dúvida, porque eu quero ser bem aberto com os irmãos, bem aberto. Eu quero falar exatamente o que precisa ser falado e como diz o ditado popular, sem rodear toco, certo? E os irmãos podem perguntar. Inclusive, se tiver alguma coisa que você não concorda, pode falar também, pastor, eu não concordo por isso. Só que aí nós vamos ter um confronto bem abençoado. Né? Nesse caso, falar assim, então mostremos com a lógica, com a sensatez e principalmente com a Bíblia, por que não concorda. Mas nós vamos conversar abertamente, queridos, tá bom? Porque da agora para frente, queridos, olha, todos os ministros do altar têm que caminhar no mesmo padrão, na mesma linha. Isso é fundamental, essa unidade de pensamento e de vida de quem ministra na igreja precisa ser bem trabalhada. Não é? E Deus está esperando isso de nós agora, porque, queridos irmãos, é muito grande o que vem por aí. É muito grande. Promessas de Deus para nós, desde a fundação da igreja aqui, desde a igreja cristã evangélica da Fama em Padre Bernardo, muita coisa que foi semeada, está chegando a hora da colheita. Muita oração depositada no reino do Espírito está para vir à tona agora, nesses dias. Por isso, esse número expressivo de pessoas que sentem que vão estar ministrando no altar do Senhor. Não é? Ok, lindos irmãos, a primeira mensagem, então, é uma vida compromissada com Deus. Aleluia. Seguindo, então, a título de introdução, aí já está aí na sua apostila, duas realidades na vida da igreja, realidades bem presentes na nossa vida. Primeira, nós temos na vida da igreja a conquista de muitas bênçãos materiais e espirituais. É uma verdade, não é? Como a gente tem sido abençoado, não é, irmãos? Individualmente como igreja, a gente tem sido muito abençoado mesmo. Natan, chega aqui um pouquinho, por favor. A gente tem sido muito abençoado por Deus. Esta é uma realidade vivida por todos nós. É ou não é, gente? A segunda, meus irmãos, vejam bem, muitas bênçãos ainda não conquistadas. É outra realidade nossa. Tem muita coisa para nós conquistarmos. Thank you very much. Muitas bênçãos que a gente ainda não alcançou. É ou não é? Ou será que eu estou enganado? Tem bênçãos de Deus para você conquistar ainda antes da volta de Jesus? Sim ou não, gente? Tem muito. Aí vem uma pergunta importantíssima. Por quê? Por que nós ainda não alcançamos? Por que nós ainda não alcançamos, tanto a nível pessoal quanto a nível de igreja? Estas bênçãos que Deus tem para nós, mas que a gente ainda não conquistou. A resposta pode ser o nível do nosso compromisso com Deus. É possível que muito que poderíamos já ter conquistado, nós ainda não conquistamos, porque o nosso nível de compromisso com Deus ainda é baixo. Por isso, queridos irmãos, esta ocasião, ela é oportuna para nós olharmos para a nossa própria vida.
para a gente pensar como é que está o meu compromisso com Deus. E impressionante, queridos, mas é possível medir o seu compromisso com Deus. Tanto você mesmo, quanto as pessoas que estão à sua volta, que têm sensibilidade espiritual, é possível medir o compromisso que cada um tem com Deus. E é lógico, hoje mesmo você já vai poder olhar para você e perceber assim, olha, tem mesmo alguns itens a respeito do meu compromisso com Deus que estão precisando de revisão. E decidindo estar no altar do Senhor, eu vou mexer nisso, em nome de Jesus. Eu vou melhorar de alguma forma, em nome de Jesus. E aí então, queridos, sabendo que é possível medir o nosso compromisso com Deus, eu estabeleço 4 medidores. 4 medidores do nosso compromisso com Deus. 4 medidores. Os quais serão utilizados por nós, e é bom que seja por nós do que pelos outros. 4 medidores que serão usados por nós para ver qual é o nível do compromisso que nós temos com Deus. Ok? Vamos começar a medir então? Vamos começar a medir o nosso compromisso com Deus? Não precisa levantar a mão, mas a pergunta que nós devemos responder para nós mesmos a partir de agora é: qual é o nível do meu compromisso com Deus? Qual é? Vejamos esses 4 medidores. O primeiro medidor, queridos, essencial para medirmos o nosso compromisso com Deus é oração. Muitas pessoas vão pensar assim: mas tudo isso que o pastor Elmiro está falando eu já sei. Ok? Saber não é o suficiente. Saber que o Lula deveria ser preso, todos nós sabíamos. Mas até prender o homem deu um trabalho, e olha que para mantê-lo preso vai dar um trabalho também. Saber não é o suficiente. A pergunta é a prática da oração. Como está a prática da oração? Queridos, francamente, imagina, você conceberia um ministro ministrando a você que não tem vida de oração? Que ora só de vez em quando, ou às vezes nem ora. Você quer que alguém esteja ministrando sobre a sua vida sem vida de oração? Não. Martinho Lutero, ele dizia que a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. A oração é o que mantém a gente aceso, vivo. A oração é o nosso exercício que não pode faltar constantemente na nossa vida. 1 Tessalonicenses, todos sabem de qual, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Esse orar sem cessar, queridos irmãos, não é assim: eu vou estar 24 horas por dia falando com Deus verbalmente. Não. A ideia principal de Paulo em todo o contexto de 1 Tessalonicenses 5,17 é que não pode faltar oração. Não pode faltar oração. Quer seja oração verbalizada, quer seja oração em espírito, não pode faltar oração. 2 fatos muito importantes, irmãos, e vocês vão concordar comigo. É extremamente necessário participarmos das reuniões de oração da igreja. Irmãos, ministros na casa de Deus têm que participar das reuniões de oração da igreja. Queridos, tem gente que fica em casa.
e não vêm para as reuniões de oração da igreja. É verdade, gente. Não é que eu estou tendo revelação agora, não. Eu conheço a vida. Eu conheço a vida de todo mundo, por incrível que pareça. Eu conheço a vida de todo mundo. Eu sei, inclusive, onde alguns irmãos, ministros do altar, que no horário de culto de oração, eu sei onde está e o que está fazendo. Vocês duvidam? Vocês duvidam? Não porque Deus me revela, é porque eu não sou bobo. Qualquer pessoa de sensatez percebe. Então, queridos irmãos, olha, é importantíssimo. Para aí. O nosso culto de oração, confirmando que vai ser na quarta-feira mesmo, meu Deus do céu, eu não posso me dar, eu como ministro do altar, não posso me dar ao luxo de ficar em casa comendo pamonha, enquanto está acontecendo um momento de oração da igreja. Depois do culto de oração, eu como pamonha. Se tiver esfriado, eu coloco no micro-ondas. Compreendem? Sim ou não, irmãos? Não, irmãos, olha, isso é muito importante, porque a oração, ela é o combustível da nossa vida. Crente que não ora, não pode estar no altar não, gente. Não pode, não pode. Um outro fato também importantíssimo, queridos, é extremamente necessário orarmos em casa diariamente. Queridos irmãos, além do ministro do altar precisar estar nos programas de oração da igreja, o ministro do altar precisa ter o costume de orar em casa, de ter o seu momento de oração em casa. Porque tem muitos alvos de oração, muitas necessidades que a gente não tem como expor no culto de oração. É o momento que a gente tem para colocar isso diante de Deus. E juntando as duas atividades, as reuniões, as ministrações de oração da igreja, juntamente com os membros da igreja, e a nossa hora pessoal de oração, isso nos fortalece. Todas as vezes que a gente vem ao altar, nós estamos cuspindo fogo. Não somos dragão, mas cuspimos fogo, abençoando. Estamos prontos para sermos usados por Deus, quer seja cantando, orando, pregando, enfim. A gente está pronto porque nós temos vida de oração. Olha, não responda para mim. Olha aqui para mim e pense. Como está o seu nível de oração? Permita esse medidor estabelecer na sua vida hoje. Como é que está? Um dia desse, uma pessoa que ministra falou para mim assim: às vezes eu chego de noite em casa, pastor, não orei nada, e nem li Bíblia. Aí eu penso assim, eu vou pegar a Bíblia e vou ler e vou orar um pouquinho. E aí, de repente, vou fazer um lanchinho, tal, e de repente eu durmo, vou para a cama, escovo o dente, tal. E quando eu lembro que não li a Bíblia e nem orei, é só no outro dia. Perigoso isso, irmãos. Ok? O segundo medidor, queridos irmãos, também importantíssimo para nós. Mais uma vez eu friso. Pastor, eu já sei disso. Eu já sei que o segundo medidor do meu compromisso com o Senhor é a Bíblia. O nosso relacionamento com a palavra de Deus nos ajuda a medir o nível do nosso compromisso com Deus. Billy Graham, ele disse, se não me engano, no livro Tropel do Apocalipse, ele disse uma frase extraordinária. Ele disse assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma, ou melhor, para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. A Bíblia, meus queridos irmãos, mede a nossa vida com Deus, o nosso compromisso com Deus. Posso falar francamente para vocês? Não acredito. Podem usar o argumento que quiser.
Não acredito que uma pessoa que não leia a Bíblia, que não tenha contato com a palavra de Deus, tenha compromisso com Deus. Não acredito. E muito mais, não acredito que uma pessoa que não tenha compromisso com a palavra de Deus possa ministrar no altar do Senhor. Um dia desse, um dos pastores me disse, espantadamente, Fernando, me disse, nunca dei conta de ler a Bíblia toda. E de vez em quando eu vou ler, eu ainda durmo. Aí quando ele estava me falando, lembrei-me do irmão que ligou para o pastor de madrugada e disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, por favor. Ore por mim. Não, ele falou, prega para mim, por favor. Mas por que, irmão? Pregar agora de madrugada? Ele falou, não, é porque todas as vezes que o senhor prega, eu tenho sono e durmo. Aí eu perdi o sono, queria que o senhor pregasse aí para mim. Gente que não tem contato com a palavra de Deus se assemelha a isso. Tomemos cuidado com isso, irmãos. O Salmo 1, versículo 2 diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Não é que a gente vai estar constantemente lendo Bíblia e não fazendo mais nada. A semelhança do que a gente não faz, orando sem cessar, falando com Deus o tempo todo. Mas a ênfase do salmista Davi aqui é que não pode faltar a meditação na palavra do Senhor na vida daqueles que são realmente servos de Deus. Duas grandes verdades a respeito desse medidor, queridos. A Bíblia. Primeiro, muitos ainda não leem Bíblia ou a Bíblia todos os dias. Vocês acreditam nisso, nesse absurdo, irmãos? Que tem muitos crentes, inclusive muitos líderes, que não leem a Bíblia todos os dias? Vocês acreditam nesse absurdo? Mas tem muito crente que não lê a Bíblia todos os dias, irmãos. Vou falar para vocês mais fortemente ainda. Tem crente que chega no culto de domingo à noite, porque só vai no culto de domingo à noite, e só lê a Bíblia no domingo à noite, de acordo com a liturgia do culto. E ministro do altar? Irmãos, falando de Deus para vocês, do coração de Deus para o nosso coração hoje de manhã, não dá, irmãos, para a gente conceber a ideia de alguém que está aqui ministrando de alguma forma, que não está em contato diário com a palavra de Deus. Porque o nosso alimento é a palavra, e se eu estou sem esse alimento, no mínimo eu estou raquítico. Você quer ser ministrado por uma pessoa raquítica espiritualmente? Entendem, meus irmãos? Muitos ainda não leem a Bíblia todos os dias. E, como já falei a vocês, muitos ainda não leram a Bíblia toda. Tem muito crente que ainda não leu a Bíblia toda. Ainda não. Se você ainda não leu a Bíblia toda, comece ontem. Comece ontem. Por muitos anos, por mais de 20 anos, todos os anos, eu li a Bíblia toda. Depois, por uma estratégia ministerial para aprofundamento na Bíblia, Deus me direcionou para estudar profundamente alguns trechos durante o ano. Esse ano mesmo estou estudando Provérbios e o Evangelho de Mateus, desde o início do ano. Nos meses que nós temos 31 dias, Provérbios. Nos outros meses, Mateus, em aprofundamento, mas diariamente. Mas já li a Bíblia toda, várias vezes. Querido, querida, caso você ainda não leu a Bíblia toda, comece agora. Comece agora. Não precisa nem de tabela. Uma regra simples. Se você ler 3 capítulos
de segunda a sexta, e 5 sábado, e 5 domingo. No dia que você começou a leitura, no ano seguinte, você termina. E lê 3, 5 capítulos, irmãos. Mesmo para quem tem preguiça de ler, ou que gagueja na leitura, com um pouquinho de esforço de 20 minutos, a pessoa consegue cumprir. E ler a Bíblia toda. Amém, gente? Primeiro medidor, oração. Segundo medidor, Bíblia. Bíblia. Precisa ter contato com a Bíblia. Alguma pergunta, irmãos? É como eu falei, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora diga comigo assim, além de sabermos, nós vamos levar a sério. O terceiro medidor do nosso compromisso com Deus. Queridos, eu não acredito que uma pessoa que não ora, uma pessoa que não lê Bíblia, não acredito que essa pessoa tenha o compromisso com Deus. Talvez tenha uma beiradinha do começo, mas aquele compromisso para ministrar no altar, tem não. O terceiro medidor é louvor e adoração. Louvar e adorar, queridos, não é só cantando nos períodos de cânticos da igreja, não. Louvor e adoração é uma postura pessoal de cada cristão. C.S. Lewis, um teólogo do século XVIII, que escreveu tanta coisa de Deus que só foi descoberta recentemente, não é, meu bem? C.S. Lewis diz que louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. É a pessoa que vive com Deus. Ela fica tão encantada com o que Deus é, que ela está ali, louvando e adorando a esse Deus tão maravilhoso. O texto de João 4:24 nos diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o texto clássico, áureo da adoração. 3 afirmações sobre esse medidor, queridos irmãos. Primeira, não podemos expor os nossos ouvidos voluntariamente a músicas mundanas ou de falsas religiões. Não podemos expor os nossos ouvidos voluntariamente a músicas mundanas ou de falsas religiões. É lógico que a gente está saindo na rua aí e estão cantando lá entre tapas e beijos, não tem como a gente não escutar. Como diz a galera jovem, a gente não pode curtir. Você está passando em frente a um centro espírita e estão lá cantando. Você passa e escuta. Na invocação dos demônios, você passa e escuta. Então, a questão é voluntariamente. Irmãos, olha, isso aqui é muito sério, queridos. Olha, o crente que arruma um pendrive de 1.500 músicas, desses que vendem nas estradas da vida aí, e lasca lá no carro dele e vai curtindo os tum, 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 e aquelas mais terríveis baboseiras. Gente, sinceramente, Deus não pode, Deus não quer, não é que Deus não pode, mas Deus não quer usar pessoas desse tipo no altar, gente. Isso é uma questão de bom senso, Músicas de cunho religioso, então, mesmo que fale de Deus, cuidado, porque tem música que fala de Deus, mas ela foi composta em um momento de adoração a Satanás, até mesmo com o propósito de engano. Porque senão, de repente, a gente vai estar cantando as músicas de Roberto Carlos, como se fosse de Deus.
A gente vai estar cantando, meu Deus do céu. Ministro do altar, queridos irmãos, ministros do altar, precisa medir o seu nível de louvor e adoração desta forma. Desta forma. A minha sugestão, não só para os ministros do altar, mas para todo cristão, é que pegue tudo o que é música mundana e deixe de lado. Salvo algumas exceções que envolvem trabalho, por exemplo, o Josias, que é contratado para trabalhar nessa área, de vez em quando ele tem, a pedido da sua liderança no trabalho, fazer alguma coisa envolvendo música mundana. Isso é um aspecto profissional. Agora, a pessoa ficar curtindo lá as coisas, as músicas mundanas, queridos irmãos. Alguns, inclusive, fazem um determinado filtro que já é um passo, já é um avanço, que é selecionar músicas que não blasfemem a Deus. Já é um passo. Mesmo assim, eu tenho lá minhas dúvidas com respeito a esse posicionamento. Por isso, queridos irmãos, tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com isso. Sim. O que deve ser usado no filtro nosso, irmãos, é qual é o propósito. Qual é o propósito? O Leonardo, o Natan, outros irmãos aí que são assim peritos em música, que entendem muito de música, diferente de mim, que não sei a diferença de um dó e um ré, não sei quando é para subir ou quando é para descer. Geralmente quando falam para mim subir, eu subo é o volume da voz. Falo mais alto, não entendo nada disso. O argumento desse pessoal que entende música é que o dó que é usado na música para louvar e adorar o Senhor é o mesmo dó que é usado para o terreiro de macumba, por exemplo, ou para o cantor de música popular. Ok? É o mesmo dó. Mas qual é o objetivo do dó naquela música? Qual é o objetivo? Olhando por esse aspecto, queridos irmãos, nós que somos ministros do altar, precisamos filtrar e ter esse cuidado. Porque além, meus queridos irmãos, de termos que prestar contas da nossa ministração a Deus, nós temos que cuidar do fato de que prestamos contas também aos nossos irmãos. E a maioria do povo evangélico, a maioria, principalmente no contexto de Padre Bernardo, não vai entender com a maturidade que nós até podemos entender, que um ministro do altar está curtindo músicas mundanas ou de cunho religioso. O pessoal não vai entender isso, não vai entender. Pelo contrário, muitos ficarão escandalizados com a nossa vida se nós procedermos desta forma. Ok? A outra afirmação que faço sobre esse medidor, queridos, louvor e adoração, precisamos estabelecer momentos diários de louvor e adoração, pessoais e familiares dentro do nosso lar. É assim, irmãos, em casa, coloca o som lá com música de louvor e adoração ao Senhor. Isso vai criar um ambiente de adoração, um ambiente espiritual dentro de casa. Coloca, principalmente quando o vizinho coloca uma musicona bem alta lá, do mundão. Se tivermos um som possante, vamos cobrir o som de lá com o daqui.
Coloca altão lá, oh, aleluia, glória a Deus. Coloca lá e vai, vamos adorar o Senhor. Agora, principalmente, irmãos, coloque no seu aparelho de som em casa. Ligue o seu celular quando você for para o banheiro, se o seu celular for aquele resistente à umidade. Coloca um som do céu lá. Isso vai gerar na sua vida e no ambiente da sua casa, assim, aquele ambiente para Deus agir. A atmosfera muda. E a terceira afirmação, queridos, essa aqui pega bem, viu? Olha aqui, olha aqui. Precisamos participar em espírito, alma e corpo dos momentos de louvor e adoração da igreja. Aqui, gente, muitas vezes, está aqui, às vezes o ministro de louvor está cheio de Deus, ministrando naquele fogo todo aqui, e tem irmãos batendo papo, às vezes contando piadinha, às vezes passando uma mensagem no WhatsApp, vendo como é que estão os caminhoneiros lá no asfalto, e o louvor está aqui, ó. Deus está agindo, abençoando a vida de um, de outro, tal. Isso mede, queridos, o nosso nível de compromisso com o louvor e adoração. Gente, olha, começou louvor e adoração aqui na casa de Deus, todos nós, principalmente os ministros do altar, precisam se conectar a Deus e entrar nesse mover de louvor e adoração. É lógico que tem algumas atividades durante o culto que não permitem o ministro cantar. Por exemplo, quando o pessoal está arrumando a ceia, ou organizando, o pessoal do diaconato, organizando alguma coisa que às vezes não dá. Mas até falei com um dos diáconos, não lembro qual, que nas atividades diaconais externas, que com essa nova etapa da igreja vai ser mais intensa, nós vamos colocar a caixinha de som lá fora. Porque à medida que estão ministrando no seu serviço a Deus lá fora, às vezes cuidando de uma disciplina de um menino que joga água no teto do banheiro lá, outro que limpa o bumbum no mictório, está cuidando disso lá. Paulo Sérgio, é verdade, não estou inventando aqui só para ilustrar, não, acontece, está lá, mas está limpando o cocôzinho lá, e tá escutando, está acompanhando o que Deus está fazendo, está acompanhando. Então, gente, o momento de louvor e adoração da igreja, meu Deus do céu, se eu sou ministro do altar, eu não posso me envolver com outra coisa. Não posso. Isso torna-me indigno de estar no altar. Torna-me indigno. De vez em quando a Edna vai lá agora as telas do celular é tudo touchscreen, a Edna vai lá e passa o dedo assim, por trás por trás do indivíduo que está lá. Pastora! Digam amém. Alguns não disseram, digam amém. Primeiro medidor. Segundo. Terceiro. E o quarto e último medidor, queridos irmãos. Evangelismo. Eu sou admirador de Charles Spurgeon. É um dos ministros que passaram por essa terra que mais marcaram a minha vida. Charles Spurgeon disse o seguinte, olha só, que coisa extraordinária. Ele diz, se o inferno tem de ser cheio, que o seja pelo menos contra o vigor dos nossos esforços. E não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertido e por ele tenhamos orado. Calvino puro, né, Léo? Charles Spurgeon era calvinista.
Gente do céu, que realidade! Porque converter alguém não é papel nosso. Converter alguém é papel do Espírito Santo. Agora, pregar, o Espírito Santo não vai pregar. Os anjos não pregarão. Evangelismo é tarefa de todo cristão. Muitos argumentam dizendo assim, pastor, mas eu não tenho sabedoria. Não tem sabedoria, começa a orar e leva Roberto com você. Ou então, irmãos, não tem desculpa. As duas pessoas no primeiro pastorado meu que mais ganharam pessoas para Jesus, juntamente conosco, foram duas pessoas idosas que não sabiam ler. Irmã Maria Lucas de Siqueira e irmã Olinda. Todas duas idosas. Nós tínhamos um projeto de evangelização que íamos de 2 a 2 evangelizando. Sabe qual que era a tarefa delas no evangelismo? Ir na frente marcando as casas para nos receber. Elas faziam o papel de João Batista. Elas iam na simplicidade delas. Olha, pastor Emiro, mas quer vir aqui falar da Bíblia para vocês? Você aceita? As pessoas falavam, não, nós somos católicos, não queremos. Não, mas eles não vão falar nada de católico ou de crente. Eles só querem ler um pedacinho da Bíblia. Então tá, mas só uma vez, tá bom? Essa uma vez, virava 2, 3, 4, e as pessoas iam se convertendo. Tanto é que, naquele ministério, todos os batismos que nós realizamos, cada batismo tinha um número maior de batizandos. Porque o pessoal entendeu que evangelismo é tarefa, responsabilidade de todo mundo. E você, irmão, você, irmã, que quer estar no altar de Deus, precisa ser modelo para os outros. Modelo. Amo muito esse texto de Paulo, 2 Timóteo 4, 1 e 2, no qual ele diz assim, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É pregar mesmo, pregar. É só o vento, gente, é só o vento. Duas necessidades bem reais, irmãos, bem reais. E já estamos caminhando para o final. Primeira realidade bem real, ou necessidade, desculpem. Precisamos pregar o evangelho com nossas palavras. É falar mesmo. Uma pessoa me disse, pastor, como é que eu evangelizo se eu não sei, se eu não tenho facilidade para falar? Aí eu disse para a pessoa, e funcionou, simplesmente conte para os outros o que Deus fez na sua vida. Precisa mais do que isso. E essa pessoa ganhou muitos para Jesus desta forma. Chegava e falava assim, olha, eu era assim, e falava. Tudo que foi quando não prestava, antes do evangelho. Mas depois que eu aceitei Jesus, a minha vida se tornou assim. Deus fez isso na minha vida. Muitas pessoas se converteram através dessa que dizia que não sabia evangelizar. Não sabia falar. Queridos, não precisa de linguagem bonita, vocabulário elevado. Não. Até mesmo se não souber ler, conte o que Jesus fez na sua vida. Já vai ser evangelismo e já vai fazer a diferença. E a segunda necessidade, queridos, precisamos pregar o evangelho com o nosso testemunho. Precisamos pregar o evangelho com o nosso testemunho. Santo Agostinho uma vez saiu com seus discípulos para evangelizar. Na primeira casa que ele chegou, ele encontrou gente passando fome. Ele não falou nada, tratou de providenciar alimentação para aquela família. Na sequência do evangelismo, e ele já tinha separado dias de jejum e oração em favor desse trabalho evangelístico. Na segunda visita encontrou uma pessoa enferma que não tinha condições de se cuidar, e eles ficaram algumas horas cuidando daquela pessoa enferma e não falou nada. E assim foi durante todo o dia, sem falar nada. E no final do dia, os seus discípulos perguntaram, mas mestre, como é que nós
evangelizamos, sendo que nós não falamos nada. Foi aí então que ele disse uma frase que é memorável e que é dita muitas vezes, a qual eu repito para vocês hoje de manhã. Pregue o evangelho. Se houver necessidade, use palavras. Muitas vezes o nosso testemunho prega e fala mais alto do que as nossas palavras. Um não exclui o outro, é lógico. Porém, se tiver que optar pelos dois, um dos dois, opte por ficar calado e viver o evangelho. Um não exclui o outro. Viver o evangelho não exclui falar. Mas se por acaso, em algum momento, por alguma desventura, tiver que escolher um dos dois, escolha viver. Escolha viver. Eu li, alguns anos atrás, o testemunho de uma pessoa muda, em um país lá do Oriente, que ganhou muita gente para Jesus. Não usava palavras. Tinha uma vida exemplar, e as pessoas eram conduzidas a Cristo por um bilhete contendo o apelo. Só isso. Convivia com a pessoa um bom tempo, depois quando ia deixar a pessoa para ir para outra pessoa, o mudo entregava o bilhete, irmão Manuel. A pessoa lia o bilhete e falava, eu quero. E aceitava Jesus. Meus irmãos, crente que não é apaixonado por almas, e que não está nem aí se vai para o inferno ou se vai para o céu, que se dane, gente que pensa dessa forma, não é digna do altar do Senhor. Para estarmos no altar do Senhor, temos que ser apaixonados por almas. Amém, queridos? Finalizando, amados irmãos, duas aplicações bem oportunas para nós. É impossível ter uma vida cristã compromissada com Deus sem oração, Bíblia, louvor e adoração e evangelismo. Irmãos, vida compromissada com Deus passa por esses 4 medidores. Passa mesmo. E, em segundo lugar, uma outra aplicação importantíssima para nós. O nível do nosso compromisso com Deus nos levará a conquistar muitas bênçãos que ainda não conquistamos. Para nós e para as pessoas que estão sendo ministradas por nós. À medida que o nosso nível de compromisso com Deus for aumentando, queridos irmãos, bênçãos e bênçãos e bênçãos, como diz Moisés, inspirado pelo Espírito Santo em Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos correrão e nos alcançarão. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.